Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos então ao mercado do café. Os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, FUNCAFé, desta safra já estão disponíveis, como anunciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assinou os primeiros 14 contratos com os agentes financeiros que irão aplicar os recursos do FUNCAFé. Então, a partir de agora, você, produtor de café, cooperativa, indústrias e exportadores, já podem procurar os 34 bancos e cooperativas de crédito que têm autorização para operar com as linhas do fundo. Neste ano, o orçamento do FUNCAFé chega a quase 6,64 bilhões de reais, sendo 1,28 bilhão de reais para custeio, 1,77 bilhão de reais para comercialização, 1,08 bilhão de reais para aquisição e 504,4 milhões de reais para capital de giro para indústrias e cooperativas. Além disso, foram reservados 1,32 bilhão de reais especificamente para apoio aos cafeicultores que sofreram perdas nas lavouras devido às geadas desse ano. Quanto ao mercado do café, na segunda semana de setembro, o agente autônomo de investimentos João Santaella Neto disse que foi bastante agitada, mesmo sendo mais curta em razão dos feriados, oscilando entre mínima e máxima. Dólar comercial com extrema volatilidade. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto. Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou o mercado na semana. Uma semana curta, mas de extrema volatilidade, principalmente no dólar, principalmente no próprio café também. Muitas emoções aí. Eu até esperava que seria uma semana morna, né? Porque na segunda-feira foi feriado, né, nos Estados Unidos, né? Dia 6 de setembro. 7 de setembro, né? Nossa independência brasileira. Então, feriado também no Brasil. No dia 8, feriado aqui no Cerrado, aqui em Patrocínio. Foi feriado em Santos, padroeira da cidade de Patrocínio, padroeira da cidade de Santos. Uma semana curtinha, mas de extrema volatilidade, como comentei então. Bom, vamos falar um pouquinho como trabalhou o mercado na sexta-feira, dia 10 de setembro. O café dezembro, trabalhando com um movimento bem interessante, né? Chegou a estar caindo 200 pontos ao longo do dia, depois recuperou, fechando a 188,05 com 60 pontos de alta. O café março a 190,75 com 55 pontos de alta. O dólar comercial, como comentei, de extrema volatilidade, fechou a R$ 5,26, de uma volatilidade enorme, só para ter uma ideia. Na sexta-feira o dólar chegou a bater 5,16 a mínima, 5,27 a máxima e fechou a 5,26,70. Na sexta-feira, né, dia 10 de setembro, os preços do café trabalharam com leve alta, como comentei, uma vez que consolidaram acima das mínimas, né, da quinta-feira passada, né, no dia 9 de setembro. Testamos uma mínima que já fazia vários dias que não testava, nos 183. Lembra que eu comentei com vocês que eu estava com um sentimento um pouco de realização de lucros, era o que eu esperava para a tendência, né, nessa semana que passou, porque eu vi que o mercado encontrou uma barreira, que a gente chama psicológica, na casa dos 200 centos por libra-peso, né, ou 2 dólares por libra-peso. O mercado não conseguiu romper os 200, entrou em realização de lucros. Na quarta-feira caiu forte, né? O mercado realizou de 195, chegou a buscar 189, testando uma média móvel, uma média dos últimos 21 dias, né? Uma média exponencial, tinha fechado no 189. Na quinta-feira perdemos essa média, levando o mercado para 183, recuperou e fechou a 188. A média móvel fechou na casa dos 189,5. É um ponto importantíssimo para essa semana que começa. Então pode ser que ocorra uma correção técnica de reversão de tendência, mas eu monitoraria os 190, mas ainda acho que vai ficar nesse, como eu comentei desde a semana passada, que vai trabalhando no range. O que é range? É uma oscilação de preço, entre uma mínima e uma máxima, né? Então a mínima seria na casa dos 180 e a máxima na casa dos 200. Na verdade, esse range nos últimos dias estava trabalhando, nas últimas semanas estava trabalhando um pouco acima, quer dizer, entre 190 e 200. Batia os 190, o mercado encontrava compra, batia os 200, o mercado encontrava venda. Mas começou a semana ao contrário, quer dizer, começou a semana tentando furar os 200, não conseguiu, perdeu os 190 e aí acionou o que a gente chama de stop de venda de fundos.
É o que eu acredito que deve mostrar no relatório da sexta-feira dessa semana, né? Agora, graficamente falando, o ponto importante aí, né? O 180, então eu acho que agora o range aumentou, então seria de 180 para 200. Lógico que se romper os 200, o mercado dá uma forte guinada para cima, volta a testar as máximas da geada ali, que foi em 215, e depois a gente tem pontos em 220, 240. Agora o mercado, caso contrário, trabalhando abaixo de 200, trabalhando abaixo de 190, trabalhando abaixo de 180, aí eu acredito realmente que nós vamos ter o próximo nível em 175, 170 e depois 160 centes por libra-peso, tá bom? Então os pontos gráficos aí, tá? Então o mercado conseguiu recuperar, né, a mínima das últimas 2 semanas. O Conilon também entrou numa realização, caiu nos últimos 2 dias, mas vinha de uma grande e fortíssima alta, né? Pelos motivos que eu venho falando para vocês, né? A OIC, né, que é a Organização Internacional do Café, disse na quarta-feira que ela aumentou, né, a estimativa global de excedente de café da safra 2020-21 para 2,63 milhões de sacas, uma estimativa de 2,02 milhões de sacas. O Conilon acabou então começando a realização de lucros, né, começando a realizar um pouco das últimas altas, com as perspectivas de que a tempestade tropical Konsum, o nome do furacão, né, provoca chuva forte no cinturão de café do Vietnã, e o que deverá aumentar os níveis de umidade do solo e aumentar os rendimentos do café. Quer dizer, então não é só o Brasil que está vindo de uma seca devastadora, né? Os nossos concorrentes, principalmente do Conilon, né? O Vietnã, que é o maior produtor de café Conilon do mundo, também vem trabalhando de uma seca forte, né? Voltando a falar um pouco agora do Conilon, né? Na quarta-feira passada, o contrato Robusta subiu numa máxima dos últimos 4 anos, lá na Bolsa de Londres. Então, para vocês terem uma ideia, o mercado de Arábica caiu forte e o Conilon subiu forte. Eu venho falando aqui também, eles comentaram novamente, né? O boletim que eu gosto muito de ler, portal americano Barchart. Eles disseram que preocupações, né, com fornecimento de café Conilon, né, problemas com falta de container para enviar o café do Conilon irá dificultar as exportações no futuro previsível e, portanto, levou às altas dos preços lá, né. Além disso, um aumento recorde das infecções por Covid no Vietnã levou o primeiro-ministro do Vietnã a reforçar as restrições pandêmicas e enviar soldados para as ruas na cidade de Ho Chi Minh e de outras províncias vizinhas, a fim de impor restrições pandêmicas que exigem que as pessoas não abandonem as suas casas. As exportações de café do Vietnã caíram após o Departamento Geral, né, ter comunicado que as exportações do Vietnã em agosto caíram 4%. Muita notícia aí saiu essa semana para o nosso café arábica, que eu vou estar passando para vocês, bastante notícias importantes. A Voo Café, na quarta-feira, 8 de setembro, né, cortou sua estimativa de produção para o café arábica do Brasil da safra 21-22 para 30,9 milhões de sacas. Eles estavam prevendo uma safra de 33 milhões de sacas, a menor colheita em 14 anos. Não saia daí, continuaremos essa prosa sobre o café daqui a pouquinho. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Nesta segunda-feira acontece o café da manhã de lançamento dos Cafés Campeões Safra 2020 do 17º Concurso de Qualidade dos Cafés em Minas Gerais. O concurso é promovido pela Emater MG. Desde 2018 é lançada uma linha especial com os cafés que obtêm as maiores notas na competição. Ao todo, o concurso contou em 2020 com 1.792 amostras inscritas das 4 regiões produtoras de café do estado: Sul de Minas, Matas de Minas, Cerrado e Chapada de Minas. Foram 3 etapas de julgamento. A maior parte dos participantes é formada por agricultores familiares. E agora voltamos ao mercado do café. O Joãozinho Grafista continua mostrando as notícias internacionais que impactaram esse mercado.
No comentário da Volcafé, né, a Trading Commodities EDF-Man Holding, né, eles soltaram um relatório pela agência Bloomberg, né, eles disseram que o déficit seria recorde e reverteria o superávit do ano anterior, né. No comentário da Volcafé, os preços do café acumulam uma alta de 49% este ano sobre o impacto do clima seco na produção do Brasil, o maior produtor mundial de arábica, enquanto geadas reduziram o potencial da colheita no próximo ano. Além disso, o coronavírus atinge cadeias de suprimento e deixa algumas das maiores regiões consumidoras de café do mundo dependendo de estoques. Eles comentaram também um trágico aumento dos casos globais do coronavírus, impulsionados pela variante Delta, afetou ainda mais os embarques de containers, disse a Volcafé. A Trading destacou que o ressurgimento da pandemia, juntamente com as condições climáticas extremas nas regiões de cultivo do grão arábica do Brasil, além do déficit global recorde de café, tem elevado os preços futuros aos maiores níveis em vários anos. O clima seco também reduziu o potencial de produção do próximo ano em quase 5 milhões de sacas, enquanto as geadas danificaram outras 4 milhões de sacas, disse a Volcafé. Tudo isso deixa o Brasil com uma safra potencial de arábica de 45 milhões de sacas para o próximo ano. A demanda por café deve crescer 1,5% na temporada, que começa em outubro, abaixo da média de longo prazo de 2,4%, segundo o relatório. Ainda assim, os estoques tendem a cair nos países consumidores devido à crise de containers. A piora da situação dos embarques de container desafia as cadeias de suprimento nas principais rotas de comércio de café, o que resulta em queda mais rápida dos estoques nos destinos, disse a Volcafé. Quer dizer, como é que eu vou estar exportando café se não tem container, né? Bom, além da Conab, né, nosso principal órgão de abastecimento, né, de alimentos do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que também é do governo, né, o IBGE, durante a semana, na quinta-feira, eles disseram que, segundo o IBGE, né, a estimativa de produção brasileira de café para 2021, considerando as duas espécies, né, arábica e conilon, né, a canêfora, também conhecido, né, por esse nome, foi de 2,9 milhões de toneladas, ou 48,9 milhões de sacas de 60 quilos, declínio de 0,3% em relação ao mês anterior e decréscimo de 21% em relação ao ano anterior. O rendimento médio de 1.604 quilos por hectare, por sua vez, caiu 0,4% em relação ao mês anterior, declinando 18,5% num comparativo anual. Para o café arábica, a produção estimada foi de 2 milhões de toneladas, ou 33,6 milhões de sacas de 60 quilos, decréscimo de 0,4% em relação ao mês anterior e declínio de 29,6% em relação ao ano anterior. Em 2020, a safra brasileira de café arábica foi de penalidade positiva, sendo a maior produção colhida pelo país e recorde de série histórica pelo IBGE. Minas Gerais é o maior produtor de café arábica, devendo responder em 2021 por 69,9% da produção brasileira. A produção mineira foi estimada em 1,4 milhões de toneladas, com queda de 0,3% ante o mês anterior, de 31,1% em relação ao ano anterior. Eu gosto muito do IBGE, dos números da Conab, né? Eu acho que o IBGE fala um número interessante aí, né, de 48,9 milhões de sacas. Acabei de falar aí da Volcafé, falou um pouco abaixo, 45 milhões, né, de sacas. A gente sabe que o americano sempre trabalha, provavelmente na cabeça dele seria uma safra aí de 53, 55 milhões, porque eles sempre colocam 5 a 7 milhões a mais do que a Conab e o próprio IBGE fala, né? Então, na cabeça do americano, provavelmente a safra será de 53 milhões. Eu também acredito que não vai ser esse número nem aqui, nem lá na China, né? E no próximo bloco, o Joãozinho Grafista continua com as notícias do mercado do café. Não saia daí. Ô pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km para Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo
é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural. E ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o França me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando outras pessoas, tá bom? O Joãozinho Grafista, agente autônomo de investimentos, contou outras notícias de destaque ao mercado do café, como as colheitas do sul de Minas, que estariam atrasadas em relação a 2020, e ainda o que deve ser observado pelo cafeicultor com maior atenção. Mandou outra notícia de destaque, a Cochupé, né, a maior cooperativa de café do mundo, disse também na quinta-feira, colheita de café pelos seus cooperados, né, que envolve as regiões do sul de Minas, Cerrado Mineiro e partes de São Paulo, estava em 94,19% até o dia 3 de setembro. No relatório anterior, a colheita envolvia 90,59% até o dia 27 de agosto. Segundo o relatório, a colheita está atrasada este ano em relação ao ano passado, em igual período do ano passado, a colheita estava em 92,59%. Então essas são as notícias que ainda vêm impactando aí, né, o café. Tem aquele comentário que eu gosto sempre de falar para vocês, né? Dica do analista. Atenção ao suporte do 190, que perdeu, então agora virou resistência, né? Então a gente tem que monitorar aí a casa do 190 lá na Bolsa de Nova York. O mercado internacional de café deve continuar vulnerável no curto prazo ao petróleo, dólar e ajuste da carteira dos fundos de investimentos. No geral, desses fundos, né, eles estão com 57 mil contratos comprados até o dia 31 de agosto, então é um volume extremamente altíssimo de comprados. Então uma hora eles têm que realizar, botar um pouco de dinheiro no caixa, né, podemos dizer assim. Por isso que eu ainda acho que, vindo as chuvas, falar em chuvas, né, dei uma olhada nos mapas meteorológicos, né, a partir já desta sexta-feira, agora dessa semana, dia 19, tem previsões de chuvas no sul de Minas, Cerrado. Vamos ficar de olho, porque vindo as chuvas, os fundos com essa posição comprada vão ter que realizar lucros. E eu realmente acredito que o mercado vai voltar a testar. Chegou perto, né, dos 180 nessa semana, passou, mas eu acredito que vai perder os 180. E eu acredito, graficamente falando, que ele vai ter que buscar os 175, 170, 168, né, 165. Ou seja, ele devolveria tudo que subiu com a geada, né? Quando o mercado saiu de 150 para 215 centos por libra-peso, né? As chuvas previstas para o Brasil em setembro e outubro são determinantes para as floradas da safra 22. A longa estiagem preocupa bastante e gera um ambiente produtivo bastante pessimista. A quebra do padrão climático com o retorno da umidade pode aliviar um pouco os temores em torno da próxima safra. Já as chuvas são aquém do esperado, reforçam o sentimento negativo. Lógico, tudo que eu estou passando para vocês é a minha opinião e relatórios que eu recebo, né, das consultorias Safras e Mercado, Broadcast, né. Bom, vamos falar então agora como trabalhou o físico durante a semana, né. Na quinta-feira, a desvalorização de Nova York e do dólar refletiram na queda dos preços e deixaram o mercado do Cerrado Mineiro com poucos operadores. A ideia de uma bebida dura ficou na faixa de 1.060 a 1.080, chegando ao redor de 1.090 a 1.110 para lotes finos, mas se os lotes forem extra finos e com certificado, podem chegar até R$ 1.130. No mercado futuro, né, a famosa venda futura, o mercado seguiu lento, com base de café fino, 15% de catação, na casa de 1.110 a 1.130 para setembro de 2022 e 1.150 a 1.170 reais para setembro de 2023. Bom, essas foram as informações aí para todos os ouvintes do programa Paracatu Rural, para todos os produtores de café do Cerrado Mineiro, sul de Minas, Zona da Mata, Bugiana, Rondônia. Abraços a todos e vai café! Gostou do nosso conteúdo? Curta, comente, compartilhe, mande para os seus amigos, lista de transmissão, grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook, no Story do Instagram, compartilha para todo mundo, combinado assim? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você que nos ouve pelo rádio, podcast, nossos seguidores de plataformas de redes sociais, abraços aí para os nossos seguidores de podcast. Em diversos aplicativos, são mais de 11 aplicativos de podcast. No seu aplicativo favorito é só pesquisar por Paracatu Rural.
No Instagram, estamos com o @Paracatu Rural. E um abraço aí para os seguidores Daniela Luiza, Agrodelas, Eric Gustavo, Francisco Fábio, Milho Brasil, Jean Marcel, Patrícia Richter, Cássio Francisco Alexandre, Agropecuária Nova América, Bauer Batista Campos, Canto dos Garnizés, também o sítio Águia Real, Catiusca Santos, Renato Caetano e um abraço também para Fazenda Pai e Filho e para Carla Gonçalves, minha cunhada. facebook.com/Paracatu Rural. Um abraço aí para Irã da Silva Muniz, Ricardo Daniese, Gilmar Estrela Ribas, Elder Liebman, também para Jairo Gomes Martins e para o Soares Deron. youtube.com/Paracatu Rural tem os nossos seguidores, nossos inscritos, Cristina Alves, Rochelle de Lourdes Gomes da Rosa, também Francisca Abrante e o Reginaldo Lacerda. E ainda abraços para você que nos acompanha pelo site paracaturural.com, muito obrigado. Abraços para os nossos ouvintes do rádio, que nos ouve aí pela Boa Vista FM, na frequência 96,5 MHz. Se estiver próximo a Paracatu, dá para sintonizar pelo rádio nessa frequência, ou ainda em aplicativos de rádio, como por exemplo o Rádiosnet. Nós estamos no rádio, na Boa Vista FM, de segunda a sábado, 7h45 da manhã, e ainda aos domingos, às 6 horas da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica na frequência 3.665 MHz, TV Milagro, que em breve também estará nas TVs por assinatura. E nós queremos agradecer aí a parceria, nossos patrocinadores Hidrocontrol e Cicobi Cred Gerais. Nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e equipe de editores, também nossa redatora Lohane Marques e para minha querida esposa Paula. Te amo, Paula. Até o nosso próximo encontro, hein? Vou ficar esperando por você. Que Deus te abençoe. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.